No quadro CONIB em Foco, você ficará sabendo sobre os acontecimentos da semana na ótica da Confederação Israelita do Brasil. O livro História da Representação Política Judaica no Brasil, que foi lançado na 49ª Convenção da CONIB, conta os 70 anos de história da entidade, desde a sua criação em 1948 até o presente. Tanto quanto uma história da própria CONIB e de suas principais ações e iniciativas, o livro conta inúmeras passagens marcantes da história da comunidade judaica no Brasil nesse período, relacionadas com a história do Brasil, de Israel e de outras comunidades judaicas no mundo. É a primeira vez que a CONIB edita uma obra com o objetivo de deixar essa história registrada. Uma das características do livro é seu caráter documental, com a publicação de muitas reproduções de documentos, fotografias e capítulos que organizam os principais períodos de história da entidade. A CONIB foi fundada no contexto dos anos de reconstrução da vida judaica na Europa, após o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, da criação do Estado de Israel e também da redemocratização do Brasil após a ditadura do Estado Novo. Mais do que tudo, a criação da CONIB representou o momento em que as diversas comunidades judaicas no Brasil começaram a se reconhecer como uma comunidade unificada, com uma representação política institucional frente aos governos e à sociedade, seja no país, seja perante as organizações judaicas no mundo. O contexto de democracia do pós-guerra exigia essa nova postura de uma representação política atuante, o que acabou sendo muito importante para a própria organização das instituições judaicas em todo o país. E foi assim que a comunidade judaica brasileira se engajou nos esforços das entidades dos Estados Unidos, na Europa e na América Latina, em causas comuns como o apoio ao nascente Estado de Israel, o fortalecimento das ações para manter a educação e a cultura judaica e a luta em prol da democracia e dos direitos humanos, que tiveram como marco a criação da ONU, além da luta contra o racismo e o antissemitismo. A pesquisa para escrever este livro, seus documentos e fotografias, foi realizada em diversas instituições, arquivos e acervos, entre eles o American Jewish Archive, em Cincinnati, Ohio, o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, o Museu Judaico do Rio de Janeiro, o Arquivo Público do Estado de São Paulo e diversos outros. Para finalizar, eu gostaria de dizer que, ao pesquisar a história da CONIB, é interessante perceber como, desde a sua fundação até hoje, na presidência de Fernando Lotenberg, a entidade mantém os valores e ideais que embasaram a sua fundação e também uma coerência de atuação, o que cria um elo muito sólido entre o presente e o passado. E o livro mostra a importância crucial que a CONIB, da forma como ela atuou e continua atuando hoje, tem para a comunidade judaica no país, em sua relação com o mundo político e as organizações em geral da sociedade.